Mateus capítulo 8, versos 23 a 27, está escrito: Então entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilhavam os seus discípulos, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema da mensagem nesta noite: Jesus não dorme. Os discípulos estavam felizes atravessando o mar da Galileia, e eles estavam certamente eufóricos, compartilhando os testemunhos, milagres de Jesus, os acontecimentos das maravilhas de Jesus. E Jesus, obviamente, como homem, estava cansado, exausto, depois de muitas ministrações de cura, libertação, pregação da palavra. Ele está no barco agora dormindo, e os discípulos estão atravessando o mar da Galileia, e a Bíblia fala: de repente veio uma ventania, e a Bíblia fala que a ventania foi piorando, e os discípulos, eles eram homens versados, conhecedores daqueles vendaval, forte vento que acontecia no mar da Galileia. Mas a situação chegou ao ponto do desespero chegar no coração daqueles discípulos, que eles já estavam vendo a morte, porque a Bíblia fala que as ondas estavam revoltas, e as ondas entravam dentro do barco, o vento forte, e as ondas estavam cada vez mais altas, e as ondas entravam dentro do barco, e eles estavam vendo já a morte. E Jesus dormia no barquinho. De repente, perceberam que Jesus estava dormindo no barquinho, chamaram: Acorda, Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos morrendo? A primeira atitude de Jesus foi repreender os discípulos: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Aí Jesus dá ordem: vento, acalma-te, aquieta-te. E o vento aquietou e o mar se acalmou. E os discípulos ficaram perplexos, maravilhados, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Amados, o Brasil está passando por um momento de fortes ventos que tem abalado a nossa economia, tem abalado a nossa sociedade, tem abalado nossa família. Isso tem atingido nossas casas. Mas, amados, hoje essa palavra é para todos nós. O que o Senhor quer falar conosco? Primeira verdade, que Jesus, mesmo estando no nosso barquinho, nós não estamos livres de ventania e mar revolto. Se você entregou a sua vida para Jesus, saiba que o Senhor está habitando no teu coração, Ele está contigo. Mas como está escrito em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá, porque a promessa do Senhor é muito clara para nós. Mateus capítulo 28, verso 20, estarei convosco todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. O Senhor promete: estarei convosco. Então nós não devemos temer as ventanias, o mar revolto. A tua casa está sendo atingida pelas ondas do mar, tua família, teus filhos. Talvez você está vivendo um momento de desespero, porque esses discípulos aqui, do louvor, dos testemunhos maravilhosos que eles estavam compartilhando, dos feitos de Jesus, de repente, deu lugar para medo, tormento, angústia, desespero. Do louvor, a murmuração,
aos gritos: vamos morrer. Irmãos, o Senhor fala para mim e para você: você não está livre das ventanias. As ventanias provam a nossa fé, prova a nossa teologia. Teologia significa conhecimento de Deus. Ninguém está livre de passar por momentos de enfermidade, de abalo econômico. Ninguém está livre de passar por um abalo familiar, talvez nos teus negócios, injustiça, tantas situações que de repente vem uma atrás da outra. Que os discípulos aqui, eles estavam aqui tranquilos, o barquinho estava atravessando o mar da Galileia, e de repente, esse de repente acontece na hora que você menos imagina. Por isso, amado, você tem que estar de prontidão, vigiando e orando para que você não caia em tentação, para que você não ceda às pressões do inimigo, porque a pior ventania é a ventania que vem na alma, para assolar nossa alma. E quando vem os problemas, você começa a ser afligido pelo gigante chamado medo, e o medo começa a trazer tormento para você, e o medo aumenta o problema. O medo nos leva a duvidar do cuidado de Deus. Aí você começa a questionar: se Deus é bom, por que está permitindo tudo isso na minha vida? Aí você começa a esmorecer na fé, e o medo se agiganta. Querido, como disse o salmista: me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer o mortal? O que poderá fazer Satanás? O que poderá fazer as circunstâncias adversas? Se Deus é por mim, me vindo um medo, eu hei de confiar em Deus, e não no meu braço, não no meu intelecto. Eu confiarei no Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, queridos? Confia no Senhor. Irmãos, muitas vezes nós provocamos as ventanias. O que significa isso, pastor? Pecados escondidos. Provérbios capítulo 28, verso 13: aquele que encobre essas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Por conta dos nossos pecados, a sua vida é afligida, a tua casa é afligida. Satanás tem legalidade de fazer um estrago, decisões erradas, escolhas erradas, sem pedir a direção de Deus, sem clamar a Deus. O que acontece? Vem as consequências, entra num negócio errado, numa sociedade errada, pede dinheiro emprestado para o agiota, e depois aí você fica sendo ameaçado de morte, e aí toda a tua família sofre. Queridos, se você entregou a sua vida para Jesus, saiba que Ele é seu dono, Ele é Senhor da sua vida, Ele que manda na sua vida, Ele que manda no seu dinheiro, Ele que manda nas suas decisões. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Irmãos, a Bíblia fala em Jonas capítulo 1, verso 7. Deus deu uma ordem para o profeta: vá até Nínive, porque eu vou destruir essa nação, vou acabar com essa nação, mas eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que se arrependa e viva. Vá lá e profetize para aquele povo rebelde, sanguinário, assassino. Vá lá e pregue a minha palavra para que se arrependam. O profeta nacionalista falou que exploda esse povo, que morra, porque eles já assolaram muitas vezes o nosso povo. É um povo sanguinário que não tem misericórdia, não tem piedade de nenhuma nação. É um império poderosíssimo que esmaga todos. Que Deus destrua essa nação, mas eu não vou pregar lá de jeito nenhum. E ele vá para muito longe, fugindo de Deus, pega um barco, e de repente Deus manda um forte vento, e o mar ficou revolto, e os marinheiros tiraram a sorte para ver quem era o uruca naquele barco, quem era o responsável da desgraça, e caiu em quem?
Jonas. E Jonas falou: olha, eu estou aqui dormindo, estou oprimido, estou aqui numa depressão, porque estou fora do propósito de Deus, estou em rebeldia a Deus, eu não quero viver, me lance ao mar, porque se vocês me lançarem ao mar, o mar vai se aquietar e o vento vai se acalmar. Eu prefiro morrer, mas eu não quero cumprir a missão que Deus me confiou. Irmãos, aqueles marinheiros ficaram chocados, mas lançaram aquele profeta teimoso, rebelde. E o mar se acalmou, e o vento cessou. Querido, lance hoje o teu Jonas para o mar. Que Jonas é esse? É a tua língua? É a fofoca? É pecado escondido? Lance fora. Irmãos, Deus mandou um peixe para engolir aquele profeta, para ele se arrepender. É interessante que o peixe obedeceu a ordem de Deus e engoliu. Imagina aguentar 3 dias no estômago aquele profeta teimoso. Teve muita azia aquele peixe. Agora aquele homem de Deus não quis ir de barco, foi de submarino. Primeiro submarino. Aí o 3º dia se quebrantou, falou: Deus, eu me rendo, eu vou pregar. E 3 dias foi suficiente para que toda Nínive se arrependesse dos seus pecados, e Deus poupou aquela nação de destruir. Irmãos, que você hoje lance fora tudo aquilo que está permitindo as ventanias do diabo como legalidade na sua vida. Lance fora, no nome de Jesus. Aí você vai alcançar a misericórdia de Deus. Lance fora hoje essa mágoa, lance fora hoje esse ressentimento, lance fora esse ódio, lance fora tudo que não agrada o coração de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que encobre não prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Amém? Eu vejo a segunda verdade aqui, que os discípulos estavam desesperados com a ventania. Então eu vejo que o medo aqui trouxe desespero, desesperança, pessimismo, depressão. Todos estavam aqui abalados, todos. Foi coletivo aqui o sofrimento de todos. Um bando de homens gritando: vamos morrer, não tem mais jeito. Não teve um para se levantar. Eia, Jesus está presente, Jesus está conosco. 2 Timóteo 1, verso 7, fala assim: Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder, de amor, de moderação. Então, amados, reaja diante da ventania. Reaja, não fica olhando: olha o vento, olha o mar, olha os peixes gigantes, olha o tubarão. Olha para Jesus, olha para Jesus e diga: olha o meu Deus, olha, Ele é poderoso para transformar essa situação difícil. Eu creio nas promessas de Deus. É isso, querido, que vai insuflar fé no teu espírito quando você lembra de quem Deus é. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das estações, Ele muda as circunstâncias, Ele levanta reis, demove reis. O Senhor reina, o Senhor está atrás dos bastidores, comandando a sua vida, dirigindo a sua vida. Deus não permite uma prova que vai além das tuas forças. Juntamente com a prova, Deus tem um livramento para você, meu querido. Deus tem um livramento para você nesta noite, nessa semana, nesse mês. Deus tem o escape para você. Mas Deus quer mudar a tua visão, porque a visão que você tem de Deus determina a tua reação. Muitos têm a reação de um Deus como padrasto. Deus é pai. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não vos dará graciosamente todas as coisas? Irmãos, Deus quer ser glorificado é nesta hora que o filho está passando por um momento de ventania, momento de tempestade, mas ele se levanta. Eu bem sei em quem tenho crido. Eu não tenho espírito de medo, mas eu tenho espírito de coragem, porque quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Então eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece até na luta, até na prova, até nas adversidades, na perseguição. Deus me fortalece.
Isso é fé. Os demais vão dizer: você está louco, você pirou, você realmente está no outro planeta. O justo viverá pela sua fé, não é na fé do João, do Pedro, da Maria, mas viverá pela sua fé. Eu bem sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para transformar essa desgraça em graça. Eu vou profetizar e Deus vai fazer a obra. Eu vou clamar até que Deus estabeleça a minha casa como objeto de louvor, de honra. Eu vou orar e o inimigo vai recuar, porque eu sei que essa luta é espiritual. Não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra o sogro, contra a sogra, contra o cunhado que você emprestou dinheiro e nunca mais. A tua luta é contra o inimigo. Então não guarde mágoa, não guarde ressentimento e se coloque em oração e diga: Satanás, você vem com teus ventos contrários, você vem com toda a força maligna, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor Deus dos exércitos, porque o Senhor não me deu espírito de medo para retroceder, para me apequenar diante do problema. Eu vou enfrentar e eu vou vencer, porque maior é o Senhor que está comigo. Oh, irmãos, Deus não tira férias, Deus não dorme, mas é um Deus que trabalha enquanto você está dormindo. Enquanto você está dormindo de noite, Deus está cuidando. Você é bebezinho. Quantos aqui tem filhos? Você se lembra quando seu filho era pequeno, estava no berço? Você fica lá babando, e vinha de noite: deixa eu ver como é que está respirando. Irmãos, Deus te assiste 24 horas, você é a coroa da criação. Deus te ama, um amor inexplicável, um amor eterno. Irmãos, Deus está ciente do que se passa na tua vida. A tua causa não está desapercebida aos olhos de Deus, tudo está patente aos olhos de Deus. Portanto, o Senhor fala para mim e para você: aquietai-vos e saber que o Senhor está no trono. Ele é um Deus que interage, é um Deus que age, é um Deus que te ama, é um Deus que está com os braços poderosos estendidos para te ajudar nesse momento terrível, que a tua alma está gritando: não tem mais jeito, não tem mais esperança, vou tirar minha vida, vou me enforcar num pé de cebola, porque não tem mais jeito. O Senhor fala assim: aquietai-vos, porque o Senhor é teu Deus, Ele é teu Senhor, Ele está acima desse problema, e Deus não tem problema, tem solução. A Bíblia fala em Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ah, mas pastor, você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Meu querido, Deus está acima de qualquer problema. Jesus disse para Marta e Maria, que eles falaram: Jesus, agora chegou tarde, meu irmão morreu faz 4 dias. Jesus disse: Marta e Maria, se vocês crerem, verão a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a tua causa esteja perdido, Deus é juiz. Ainda que o diabo disse: acabou o teu tempo, Deus diz: é começo. Deus vai fazer uma obra extraordinária na sua vida. Deus é Senhor. Jesus dá a última palavra. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então, meu querido, para de olhar para o vento, para de olhar para o teu barquinho frágil. Creia, o Senhor está bem presente na hora da angústia. Que você eleva os teus olhos para o Senhor, para as promessas do Senhor, foque somente nele. Se você olhar para o teu emocional, se você olhar para si mesmo, você vai dizer: eu estou sozinho, me abandonaram, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem. Querido, Deus te ama, minha querida, Deus te ama. Deus te ama com amor eterno. Deus te ama. Deus te ama. Eu vejo aqui, amados, por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar. Repita comigo: por mais longa que seja a noite, o sol voltará a brilhar.
um autor desconhecido. A terceira verdade que eu vejo aqui, amados, Jesus exorta a pequena fé dos discípulos. Verso 26, Jesus, quando é chamado, Jesus se levanta e diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? A Bíblia fala, 1 João 5:4, fala assim: a vitória que vence o mundo, que vence as circunstâncias, que vence os problemas, é a nossa fé. A nossa fé em Deus, não na nossa fé do pastor, ou no irmãozinho bênção que vive no monte. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, é em Deus. Amém? Então entenda essa grande verdade que o Senhor, Ele diz para você nesta noite: não seja tímido, porque o tímido foge diante da luta. O tímido se apequena diante do problema, ele escuta a voz dos gigantes, e ele diz: eu não sou nada, eu sou uma ameba, eu sou tão pequeno, eu sou isso. Meu querido, você é livre, você tem a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo tem que pensar nas coisas de Deus. Você tem a natureza de Deus, e o Senhor quer levantar aqui guerreiros que tenham a mente de Cristo, que sonham os sonhos de Deus. Quando vê os obstáculos, ele avança contra a cidadela de Satanás, porque as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. E quem determina a hora da sua morte não é o diabo, é Deus. A Bíblia fala: não devemos temer o homem que pode nos matar, o Satanás que pode nos matar, mas devemos temer aquele que pode nos matar e lançar no abismo, lançar no inferno. A esse deveis temer. Querido, não tema o homem, não tema as ameaças de Satanás, não tema os problemas, porque o justo viverá pela fé, não por sentimento, nem andará por vista, mas ele crê nas promessas do Senhor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou amado do Senhor. Deus é o meu Senhor, é o meu general, Deus é aquele que intervém ao meu favor. Eu tenho quase 8.000 promessas. Em todas as promessas, quando eu orar, eu tenho o sim e o amém de Deus. Porque Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá. Passará o céu e a terra, porém as promessas de Deus não passarão. Então está passando luta, leia a Bíblia, invoque as promessas, profetize as promessas, declare as promessas, porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumprirá no seu propósito. E diga: no nome de Jesus, ventania, cesse, na autoridade de Cristo Jesus, eu determino e eu ordeno. Ordena. Olha que a Bíblia fala: aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará coisas maiores. A unção que está sobre a sua vida é uma unção que não tem limite, para realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Então, meu querido, a partir desta noite, profetize vento do diabo que está assolando minha casa, está assolando minha família, está assolando minha área sentimental, emocional, síndrome do pânico, depressão. Bata em retirada, sai da minha alma toda a ventania do diabo, porque Deus te fez você para ser produtivo. Quantas pessoas em depressão, trancado no quarto, não quer tomar banho, não quer mais viver, e o diabo batendo palminha: esse está nulo, esse não vai cumprir o propósito de Deus, esse está vegetando. Meu querido, você que é pai e mãe, você gostaria de ver teu filho trancado dentro de um quarto, formado numa boa faculdade, falando algumas línguas, um preparo maravilhoso, de repente está lá num quarto, vegetando, dando prejuízo? Não, meu querido, Deus te chamou para você ser produtivo. Satanás, ele quer aprisionar nossas almas, mas eu te digo: ore as promessas de Deus. A palavra do Senhor arrebenta, detona toda a fortaleza na nossa alma, na nossa mente.
Você tem a mente de Cristo. Então não deixa o diabo aprisionar a sua alma, a sua mente, porque muitas pessoas falam como escravo, pensam como escravo, agem como escravo, estão vendo a bênção, mas dizem: isso não é para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho. Meu querido, o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem para você é o melhor, é o melhor, é o melhor, é o melhor, é o melhor. Deus tem o melhor para você. Hoje, chegando aqui na frente, meu irmão, meu amigo, discípulo Walter, falando assim para o Eduardo: Deus existe. Por quê? Porque você é um milagre, Eduardo. 30 anos na cocaína, 5 anos no crack, você é um milagre, porque hoje você é um levita da igreja. Hoje você serve aqui na igreja, você é uma bênção, mas você foi o maior terror do bairro Vila Leopoldina. Então eu vendo você, sempre o teu glória a Deus é o mais alto, a tua vida é uma vida que glorifica a Deus. Mais de quase 5 anos, né, Eduardo? Quantos anos? 5 anos convertido e limpo. Irmãos, nunca teve abstinência. Pelo contrário, hoje ele anda cheio do Espírito Santo. Não anda mais chapado, mas cheio da glória de Deus, comandado pelo Espírito Santo. E tem influenciado seus amigos, seus irmãos, parentes. Irmãos, já chegou a morar na rua. Foi despejado pela família. Irmãos, hoje ele foi restaurado. Hoje o filho dele é pastor. Irmãos, e hoje ele está já comprando um apartamento. Irmãos, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Deus cessou a ventania na vida do Eduardo e fez coisas novas na vida dele. E para terminar, amados, quando Jesus levanta sua mão e diz: vento, cesse, e o vento se aquietou, o mar se acalmou. Verso 26, levantando, repreendendo os ventos e o mar, e fez grande bonança. Irmãos, Deus está cessando essa ventania, e Deus vai trazer uma grande bonança, Deus vai trazer uma grande provisão, Deus vai trazer uma grande vitória, porque é promessa de Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, que a nossa luta é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Significa, o que Deus tem para você vai ser tão pesado, a bênção de Deus, a glória de Deus, que você vai dizer: a tribulação que você passou foi leve e momentânea, mas produziu na minha vida caráter, produziu na minha vida experiência com Deus, maturidade, visão, que Deus é Pai, que Deus está no comando, que Deus, Ele ouve o meu clamor e transforma o meu cativeiro em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero terminar essa palavra dizendo em João capítulo 14, verso 12: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. A quinta verdade que eu vejo aqui: os discípulos ficaram maravilhados com a autoridade de Jesus. Verso 27, maravilhavam os homens, os discípulos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar obedece? Irmãos, Deus vai fazer algo tão tremendo que você vai dizer: Senhor, é maravilhoso o que o Senhor está fazendo na minha casa, na minha família. O Senhor está fazendo algo extraordinário que eu nunca imaginava, eu não esperava. Infinitamente maior o que Deus tem para você, meu querido. Então prepara o seu coração, que você vai dizer: só o Senhor é Deus, porque o teu barco não vai afundar no meio do mar.
você vai atravessar, vai chegar no porto seguro. O diabo tentou te destruir, tentou destruir o seu nome, a sua reputação. O diabo tentou destruir a sua vida, mas saiba que na hora do desespero você vai conhecer o Deus Jeová Rafa, o Deus da cura, Jeová Jirê, o Deus da providência, Jeová Tsequeno, o Senhor, a tua justiça é. Jeová Shalom, o Senhor é o príncipe da paz. Jeová Tsabaote, o Senhor é o Deus da guerra, é o Senhor Deus dos exércitos. Jeová Samá, o Senhor está aqui. Jeová Kadosh, o Senhor me santifica. Oh, queridos, eu deixo esse desafio para a igreja nesta noite. Não olhe para o vento, não olhe para o mar revolto, não olhe para a crise, mas olha para o teu Deus e profetiza a palavra. Ore as promessas de Deus, invoque as promessas de Deus, porque a palavra do Senhor tem poder que detona toda a fortaleza de Satanás. E Deus tem um compromisso com a palavra. Deus honra a palavra. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. E a oração mais eficaz quando você ora a Bíblia. Então, querido, decore a palavra. Tem muita gente que conhece todos os jogadores, sabe dos nomes, conhece os filmes, as atrizes de novela. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que, amados, gastar o seu tempo, melhor investir o seu tempo em coisa boa, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E quando chegar o dia mau, você não vai se abalar, porque a tua casa tem fundamento, a tua casa está alicerçada em firme fundamento, a palavra de Deus e o caráter do Senhor. Amém.